Você sabe que eu tenho essa sensação muito claramente, assim, essa sensação é embasada pelo, pelo movimento da evolução da tecnologia, enfim. Isso que a gente olha e chama de maravilhosa tecnologia é só um mínimo, né? Quando se iniciou a produção industrial, aquilo era uma grande tecnologia e hoje já é obsoleta, substituída pelos computadores, pelos robôs, né? Quantas tecnologias recentes que já se tornaram muito velhas. Então, essa que eu considero ser uma das maiores revoluções dos últimos tempos, que é a revolução da comunicação, eu acho a maior, enfim, que interliga as pessoas, eu acho isso, e como tudo traz coisas boas e outras não, né? Nada é só bom e nada é só mal, né? Depende do que a gente faz, como é que a gente usa. Mas essa tecnologia da comunicação, sem dúvida alguma, está muito iniciante. Eu fico imaginando daqui a poucos anos a gente falar, pô, antigamente a gente falava para uma câmera, tipo essa câmera aqui, ó, que eu estou fazendo no Face, meio ruinzinha, né? Meio é a câmera do computador, ou essa do YouTube, que é uma câmera melhor, mas o celular, a gente tinha uma coisa de metal na frente, microfone, a gente sempre está defasado, né? Aliás, eu já falei algumas vezes, eu tenho uma sensação de que a tecnologia que nós conhecemos, ela é mínima, ela é menor do que uma tecnologia real aí, que eventualmente já exista, talvez sejam protótipos, talvez já usada por governos, por militares, mas eu acho que a gente nunca tem acesso ao que de fato a ciência chegou como percepção tecnológica. A gente sempre está alguns passos atrás até que isso seja implementado. A própria internet, né? Começou como a comunicação entre os militares muito antes da internet de fato ser conhecida pelas pessoas e se tornar popular. Então não se sabe. Aí a gente pode entrar numa teoria meio conspiratória, por isso eu evito entrar, porque eu não gosto muito de teorias de conspiração, até porque teorias conspiratórias não têm limites. Uma puxa a outra e tudo é possível, né? Até dizer que a gente mora numa redoma com o Sol e a Lua projetados pela NASA, enfim. É uma loucura que leva a outra. E uma teoria conspiratória sempre é sustentada por dezenas de outras teorias conspiratórias para que aquela faça sentido. Então não é nessa linha que eu vou. Mas eu não tenho razões para duvidar de que a gente vive ainda pelo menos a gente tem contato com uma expressão pequena ainda desse movimento tecnológico, até chegar nesse ponto onde você fala que a gente vai se comunicar por telepatia até. Até porque essa comunicação telepática, o Egli, ela já existe, né? Bom, eu me lembro de há alguns anos, alguns experimentos de brinquedos, inclusive, que podiam ser movimentados pela mente. Se colocava ali tipo um capacete, um sensor, e pelo pensamento da pessoa, aquele brinquedo se movimentava. Existe já essa tecnologia, isso já é praticamente conhecido. Não é popular ainda, mas existe. Os nossos pensamentos são impulsos elétricos, né? E de alguma maneira eu acredito que a gente se comunica telepaticamente muito mais do que imagina. Eu posso não ter acesso no meu nível de consciência daquilo que está sendo comunicado, mas em outros níveis mais sensitivos, mais intuitivos, mais extrasensoriais, inclusive, certamente eu acho que essa relação que nós temos, por exemplo, com alguém que a gente diz, poxa, eu conheci essa pessoa e o santo bateu, né? Ou não, tem alguma coisa errada, tal. Acontece muitas vezes nesse nível subjetivo de comunicação. A Egli fala da caixa de som por voz, até o próprio Bluetooth, né? São coisas, como é que o Bluetooth funciona? Tá aqui, tá saindo lá, sem fio. A tecnologia vai identificando elementos que já existem na natureza, que já são, e vai criando linguagens para ele, né? Então, se nós fôssemos menos intoxicados com as nossas certezas, nossos pensamentos sempre sobrecarregados, enfim, possivelmente a gente teria uma sensibilidade que muito provavelmente grande parte dos animais tem. Os animais sentem, né, muito a energia da pessoa, do outro animal. Repara isso, como às vezes um cachorrinho trata diferente pessoas diferentes, sem muita explicação. E os cachorros, especialmente gatos também, animais domésticos, como reproduzem a energia daquela casa.
daquela pessoa. Eu acho um saco que esse assunto tenha sido apreendido por discursos místicos. E para muitos, quando você entra nessa área, parece estar sendo esotérico, quando na realidade não é, né? Estou falando de um fenômeno natural, de que um dia talvez será mais natural ainda, de comunicação que acontece o tempo inteiro. Existem alguns estudos falando até sobre a comunicação da própria natureza. As árvores, por exemplo, se expressam de alguma maneira. O problema do ser humano é que o ser humano se acha o rei do mundo, da terra, o centro do universo, criação, imagem e semelhança de Deus. Então, dentro dessa percepção, nada que esteja fora da nossa linguagem humana, ou o que não se pareça com o que nós, deixa de existir. Então, os animais são irracionais. Então, a natureza é silenciosa. Então, a Terra não fala. Então, a gente só acredita na ciência quando a própria ciência se movimenta. Einstein era um cara que falava muito sobre isso, a partir de uma espécie de intuição, né? Sonhos, filosofias, pensamentos, possibilidades que ainda não são provadas, que, no entanto, se surgem como um horizonte, aquele que eu disse ontem, horizonte que talvez a gente nunca encontre, mas que provoca um movimento para que no movimento, no caminho, eu encontre no agora respostas. A ciência é isso. Se a ciência um dia pensar que chegou ao horizonte, ela para de se movimentar. Ela precisa sempre estar em busca de um horizonte, né? E eu acho que essa busca do horizonte científico, poético, filosófico, espiritual, enfim, ele acontece muito nessa dimensão da sensibilidade, da percepção de que as comunicações e que o mundo não se reduz ao nosso parco linguajar, ao nosso limitado pensar, a nossa sobrecarregada mente, né? Existem espaços aí, silêncios aí, que a gente não percebeu ainda. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.